Olá e bem-vindos de volta ao nosso canal. Depois de explorarmos os mistérios dos raros olhos azuis e verdes, chegou a hora de nos virarmos para a cor de olhos mais comum em Portugal e no mundo, mas nem por isso menos fascinante, o castanho. Poderá pensar que já sabe tudo sobre os olhos castanhos, mas garantimos que a sua história é a mais profunda e fundamental de todas. Esta é a história do olho original da humanidade, uma história de sobrevivência e adaptação. Neste vídeo, vamos explicar ao pormenor por que motivo os olhos castanhos são castanhos, como se tornaram a cor dominante do nosso povo e que vantagens científicas surpreendentes eles oferecem. Preparem-se para olhar para o olho castanho com um respeito renovado. O vosso apoio tem sido incrível e a nossa meta dos 15.000 subscritos até ao final do ano está cada vez mais perto. Se valorizam o nosso trabalho, por favor, deem gosto e subscrevam o canal. A viagem começa agora. A ciência da cor castanha. Ao contrário dos olhos claros, cuja cor depende da dispersão da luz, a ciência por detrás do olho castanho é direta e baseia-se na presença de um pigmento. A cor castanha da íris deve-se a uma elevada concentração de melanina, especificamente um tipo chamado eumelanina, na camada frontal da íris, o estroma. Enquanto num olho azul esta camada é praticamente transparente, num olho castanho ela está repleta deste pigmento escuro. O que acontece é muito simples. Quando a luz branca entra no olho, esta densa camada de melanina absorve a grande maioria das ondas de luz de todos os comprimentos. A luz que não é absorvida é refletida e essa reflexão, combinada com a densidade do pigmento, gera a cor que percebemos como castanha, que pode variar de um tom de mel claro a um castanho quase preto. Quanto mais melanina houver no estroma, mais escura será a cor do olho. É a cor mais pigmentada de todas e, como veremos, por uma excelente razão. O olho ancestral de toda a humanidade. Se os olhos azuis e verdes são inovações genéticas relativamente recentes, os olhos castanhos são um clássico original. São a cor de olhos ancestral de toda a espécie humana. Segundo a ciência moderna, os primeiros seres humanos modernos, que surgiram em África há milhares de anos, tinham todos olhos castanhos. Naquela altura, não existia outra cor de olhos. Esta característica estava intrinsecamente ligada à sobrevivência no ambiente africano, uma região do planeta com uma elevadíssima incidência de luz solar direta e radiação ultravioleta. A mutação para os olhos azuis, por exemplo, só apareceu dezenas de milhares de anos mais tarde, quando os humanos já tinham migrado para fora de África, para as latitudes mais a norte da Europa, com muito menos sol. Portanto, cada pessoa de olhos castanhos hoje viva carrega consigo a cor de olhos original e primordial de todos os nossos antepassados. É um elo direto com as raízes mais profundas do ser humano. A vantagem genética original. Por que é que todos os primeiros humanos tinham olhos castanhos? A resposta é uma palavra: proteção. A alta concentração de melanina na íris funciona como um escudo protetor interno, uma espécie de óculos de sol naturais e permanentes. Esta camada de pigmento absorve a maior parte da radiação ultravioleta UV nociva, impedindo que esta chegue e danifique as estruturas sensíveis no fundo do olho, como a retina. Num ambiente de sol intenso, como o berço da humanidade em África, esta proteção era uma vantagem genética crucial. Reduzia o risco de danos celulares que podiam levar a problemas de visão e cegueira, garantindo uma maior probabilidade de sobrevivência e de reprodução. Os olhos castanhos não eram, portanto, um acaso estético, mas sim uma ferramenta biológica de sucesso, perfeitamente adaptada ao ambiente onde o ser humano surgiu. Esta é a razão pela qual, ainda hoje, são a cor dominante nas populações de regiões com mais sol. Os primeiros habitantes de Portugal. A história dos olhos castanhos em Portugal começa com os primeiros humanos que pisaram este território. As populações mais antigas que se estabeleceram na Península Ibérica há muitos milhares de anos vinham equipadas com este traço genético original. Eram caçadores-recoletores que, tal como os seus antepassados africanos, possuíam olhos e pele adaptados a ambientes de sol. Estes primeiros habitantes formaram a base, o substrato populacional sobre o qual todas as outras camadas de história seriam depositadas. Durante milénios, o castanho foi, muito provavelmente, a única cor de olhos que existiu no que viria a ser Portugal.
Foram estes os olhos que viram os eventos mais antigos da história de Portugal, como as gravuras do Vale do Coa, e que testemunharam as grandes mudanças climáticas. A dominância do olho castanho no nosso país não é, por isso, um fenómeno recente. É a herança mais antiga e fundamental do nosso povo. O reforço do Mediterrâneo e do norte de África. Ao longo de milhares de anos, vagas sucessivas de migração vieram reforçar a prevalência dos olhos castanhos em Portugal. A chegada de povos do Mediterrâneo Oriental e, mais tarde, a longa presença dos romanos, que eram na sua esmagadora maioria de olhos escuros, mantiveram a dominância deste traço. Contudo, uma das influências mais significativas, especialmente para o sul do país, foi a presença muçulmana na Península Ibérica durante várias centenas de anos. Estes povos, maioritariamente mouros do norte de África, trouxeram consigo uma carga genética onde os olhos e o cabelo escuros eram a norma quase absoluta, perfeitamente adaptados aos climas soalheiros de onde provinham. A sua longa permanência e a consequente miscigenação com as populações locais, sobretudo a sul do Rio Tejo, cimentaram ainda mais a prevalência do olho castanho, ajudando a explicar por que motivo a frequência de olhos claros é, ainda hoje, menor no Alentejo e no Algarve. A força da genética dominante. Mesmo com a chegada de povos com maior frequência de olhos claros, como os celtas e os suevos, ao norte de Portugal, o olho castanho manteve a sua posição dominante em todo o território. Uma parte crucial da explicação reside na genética básica. Os genes que codificam para uma alta produção de melanina, resultando em olhos castanhos, são, na sua maioria, dominantes sobre os genes que codificam para uma baixa produção de melanina, resultando em olhos azuis. Isto significa, de forma simplificada, que se uma pessoa herdar um gene para olhos castanhos de um dos pais e um gene para olhos azuis do outro, o mais provável é que ela manifeste olhos castanhos. Para ter olhos azuis, é geralmente necessário herdar o gene recessivo de ambos os pais. Esta dominância genética natural fez com que, mesmo com a miscigenação, o fenótipo do olho castanho se propagasse com muito mais facilidade através das gerações, garantindo o seu estatuto como a cor mais comum. O retrato fiel de Portugal. Qual é, então, a proporção exata de olhos castanhos em Portugal? Sendo a cor ancestral e geneticamente dominante, não é surpresa que seja a maioria esmagadora. Embora os números possam variar ligeiramente entre estudos, estima-se que entre 80% a 85% da população portuguesa tenha olhos castanhos. Esta percentagem faz de Portugal um país tipicamente do sul da Europa no que toca a esta característica. As restantes tonalidades, como o azul, o verde e o avelã, compõem os restantes 15% a 20%. E, ao contrário dos olhos claros, que mostram uma maior concentração regional no norte, os olhos castanhos são a norma em todas as regiões do país sem exceção. Desde o Minho ao Algarve, passando pelas ilhas, o olhar castanho é o que mais fielmente representa a paisagem humana de Portugal, unindo o país numa herança genética partilhada que remonta às nossas origens mais antigas. A vantagem da visão confortável. Já falámos da vantagem genética da proteção UV, mas os benefícios dos olhos castanhos sentem-se no dia a dia. Pessoas com olhos castanhos tendem a ter uma visão mais confortável em ambientes de muita luz. A densa camada de melanina na íris não só bloqueia os raios UV, como também filtra o excesso de luz visível, funcionando como um redutor de brilho natural. Isto diminui a probabilidade de encandeamento e de desconforto em dias de sol forte, uma condição conhecida como fotofobia, que afeta muito mais as pessoas de olhos claros. Em países soalheiros como Portugal, esta é uma vantagem prática e perceptível. Menos necessidade de semicerrar os olhos, mais conforto visual na praia ou a conduzir durante o dia. É mais uma prova de como esta característica está perfeitamente sintonizada com os ambientes onde se tornou dominante, oferecendo não só proteção a longo prazo, mas também uma melhor qualidade de visão no cotidiano. Reações mais rápidas e desempenho atlético. Uma das vantagens mais surpreendentes e alvo de estudo científico relaciona os olhos castanhos com tempos de reação potencialmente mais rápidos. Várias investigações sugerem que pessoas com olhos escuros podem ter um desempenho ligeiramente superior em tarefas reativas, como responder a um estímulo rápido.
A teoria principal é que a melanina não está presente apenas na íris, mas também noutras partes do sistema nervoso e pode desempenhar um papel na velocidade de processamento dos sinais neurais. Uma maior quantidade de melanina poderia, teoricamente, isolar melhor os neurónios, permitindo uma comunicação mais rápida e eficiente entre o olho e o cérebro. Por esta razão, alguns estudos detectaram que atletas em desportos reativos, como o boxe ou o beisebol, têm uma sobre-representação de olhos escuros. Embora seja uma área de investigação em curso, é uma hipótese fascinante sobre uma vantagem subtil, mas poderosa, do olhar castanho. Celebrar a cor da nossa história. Num mundo que muitas vezes exalta o que é raro, é fácil esquecer a beleza e a importância do que é comum. Os olhos castanhos são a cor da resiliência, da adaptação e da história partilhada. São a cor que une Portugal de norte a sul e que nos liga diretamente aos nossos antepassados mais longínquos. Um olho castanho não é apenas castanho. Pode ser de um tom de mel luminoso que brilha ao sol, de um avelã profundo com laivos de verde ou de um castanho escuro tão intenso que parece um portal para a história. Celebrar o olho castanho é celebrar a fundação do povo português, a sua capacidade de absorver e integrar diferentes influências, mantendo sempre um núcleo forte e autêntico. É a cor que representa a caminhada genética primordial do ser humano e a herança dominante que define a identidade visual do nosso país. É a cor da nossa história, escrita no nosso olhar. Conclusão. E aqui terminamos a nossa profunda análise sobre os olhos castanhos, a cor que define o olhar português. Vimos que, longe de serem comuns, são extraordinários, são o olhar original de toda a humanidade, uma obra-prima genética desenhada por Deus para proteger e para prosperar. A sua dominância em Portugal conta a história das nossas raízes mais antigas e das migrações que nos formaram. Carregam vantagens científicas que nos protegem do sol e que podem até tornar-nos mais rápidos. Esperamos que este vídeo vos tenha dado uma nova apreciação por esta cor tão rica em história. A nossa missão de levar conhecimento de qualidade a todos continua e a meta dos 15.000 subscritos até ao final do ano está ao nosso alcance com a vossa ajuda. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, partilhem com os vossos amigos e, o mais importante, subscrevam o canal. Muito obrigado e até à próxima!